Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Já, 4 da tarde, tem Vasco da Gama e Fortaleza. Tá na hora, né, Vasco? Vamos começar a vencer, voltar a vencer, dar alegria a esse torcedor tão sofrido. A gente que passou uma semana comendo o pão que o diabo amassou. Uma derrota para o Santos inesperada, todo mundo na empolgação, depois de uma grande vitória em cima do Atlético Mineiro lá no Independência e um empate frustrante contra o Avaí na quinta-feira. Chegamos aí a algumas conclusões. Esse time não é tudo isso. Esse time está enganando. Esse time vai realmente, como diz o professor Vanderlei Luxemburgo, brigar para não cair. Temos é que livrar da zona da confusão, chegar aos 45 pontos. Para muitos não. Para muitos é um momento. O Vasco tem um time melhor do que anos anteriores, por exemplo, do que o do ano anterior, quando o Vasco brigou até a última rodada para cair. Agora o Vasco está a 5 pontos da zona de rebaixamento. É verdade, é uma situação diferente. Mas será que é o suficiente para a gente sonhar com algo maior? Eu particularmente estou muito cético em relação a esse time, mas não é o caso agora de falar sobre isso. Eu quero ouvir os companheiros, pessoas do canal, gente que a gente convidou, jornalistas, torcedores, que vão analisar sobre vários prismas, o prisma do Fortaleza, parte tática, parte técnica, arbitragem, todos vão analisar com o coração, os torcedores, o que acham que pode acontecer nesse jogo que é decisivo. É confronto direto, Vasco e Fortaleza passou a ser um jogo importantíssimo, porque os dois têm 28 pontos. O Vasco precisa vencer, somar 3, ir a 31 e ficar ainda mais distante da zona de rebaixamento, independente da rodada como ela vai se desenrolar. O Ceará, que é o primeiro da zona, vai fazer um jogo contra o Avaí, jogando em Fortaleza. Provavelmente vai ganhar o jogo, porque o Avaí é um time muito fraco. Então o Vasco não pode dar esse mole. Não pode dar esse mole. Então o Vasco precisa vencer. Vamos ouvir então os companheiros e já eu vou voltar com a minha opinião, falando o que eu acho, como eu acho que o técnico Vanderlei Luxemburgo deve montar esse time para tentar finalmente voltar a conviver com as vitórias nesse campeonato nacional. Manda daí, rapaziada! Beleza, Flávio e amigos ligados nesse pré-jogo, daqui a pouquinho Vasco e Fortaleza, Fortaleza e Vasco em São Januário. E eu tô até naquela filosofia do técnico João Santana. Cara de mal, barba por fazer, porque a questão mental vai ser muito importante nesse jogo contra o Fortaleza. Para vocês terem uma ideia, o Vasco precisa sair na frente, fazer um gol na frente do Fortaleza vai ser muito importante para isso. Até porque essa questão de perder muitos gols, além da falta de qualidade lógica que alguns jogadores têm do Vasco, a gente precisa sair na frente para deixar tudo mais calmo e a torcida ajudar ainda mais até o final do jogo. Essa questão psicológica é muito importante para um jogo que é praticamente um jogo de 6 pontos, até porque a equipe do Fortaleza briga com o Vasco na parte de baixo da tabela e por uma vaga na Copa Sul-Americana. Então o Vasco precisa sair na frente e se manter focado no jogo. Tem até que esquecer a arbitragem. Eu sei que o Vasco vem sendo prejudicado nos últimos jogos, mas o time não pode pensar nisso. Tem que focar no adversário, focar na vitória e com certeza sair na frente do placar será muito importante para isso, e a torcida lotando São Januário também será fundamental para apoiar o time em busca dessa vitória importante hoje, que será fundamental para o Vasco esquecer um pouco da zona de confusão e partir para cima em busca de pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana. Beleza, galera? Atenção, vascaínos! Olá, melhor companhia, torcida cruzmaltina que acompanha o Atenção Vascaínos, este canal que eu aprecio demais, né, e que me fez o convite de estar aqui participando deste pré-jogo e que por isso é um enorme prazer estar aqui agradecendo, né, e falando sobre o nosso Vascão, que é uma das coisas que eu mais amo fazer, tá? Bem, a minha perspectiva para este confronto entre o nosso Vascão e Fortaleza é boa, tá? Eu acredito ser aí uma partida em que o nosso Vasco possa alcançar uma vitória, não facilitada, mas sim bravamente, né, querendo ser conquistada, pois o Vasco precisa, né, trazer de volta aquela esperança e com isso ele vai estar aí tentando, né, acertar mais o alvo, né, acertar ali o gol, o que a gente aí tanto tem precisado nessas últimas partidas, né? Vamos torcer muito para que dê tudo certo e que venha aí somar, né, positivamente aí para a nossa tabela no Brasileirão, tá bom? Então é isso, bom jogo para todos nós
E um beijo, torcida mais linda do mundo. Fala Flávio, fala galera do canal, boa tarde demais companheiros. Jogo difícil pro Vasco hoje. Vasco e Fortaleza estão empatados em número de pontos na tabela, porém a equipe cearense leva vantagem no número de vitórias. Nesse retorno, o Fortaleza já fez 5 jogos com 3 derrotas e 2 vitórias. Só que essas 2 vitórias aconteceram após a troca do comando técnico. O Rogério Ceni tem 3 jogos à frente do Fortaleza, com 2 vitórias e 1 derrota para o São Paulo fora de casa. Vamos às ausências do Fortaleza. O Fortaleza não vai contar com o zagueiro Quinteiro, xerifão da zaga, muito importante. Está suspenso, levou o 3º amarelo contra o Chapecoense. E também não vai contar com o meio atacante Romarinho, que fez o gol no Vasco no turno, quando o Vasco empatou em 1-1, levando o gol de empate aos 44 do segundo tempo. Romarinho fez o gol de fora da área. Ele sentiu dores contra o Chapecoense e não joga. Quem é dúvida no time cearense é o zagueiro Jackson. Está com dores musculares, viajou ao Rio, mas vai fazer o teste de vestiário e não sabe se entra em campo ainda. Caso ele não entre, a zaga do Fortaleza será formada por Adalberto e Paulão. Sim, Paulão, aquele que já passou pelo Vasco, mas não deixou saudades. Agora quem a gente tem que ficar de olho no time do Fortaleza? Principalmente no trio Juninho, Osvaldo e Wellington Paulista. Apesar de não jogarem na mesma faixa de campo, o Juninho é meia volante, o segundo volante chega à frente, o Wellington Paulista e o Osvaldo atacante, o Juninho é um dos que mais cria oportunidades no time do Fortaleza. Ele é o 4 no Brasileirão em mais cruzamentos certos em porcentagem e é um dos que mais cria jogadas de finalização e de assistência para a finalização. Logo é um jogador que o Vasco precisa ficar de olho. Além disso, o Osvaldo é aquele que já passou pelo Fluminense, muito insinuante, parte para cima do lateral sempre, o Vasco precisa ficar de olho nele. E claro, o Wellington Paulista, que é o clássico 9, não pode bobear, não pode tirar o olho dele 1 minuto, porque se bobear e a bola sobrar para ele, vai ser caixa. O Wellington que vem de uma partida contra o Chapecoense fazendo 2 gols, sendo 1 de pênalti, então o Vasco precisa ficar de olho nesses 3 jogadores do Fortaleza. Agora, o que o Vasco precisa fazer para ganhar a partida? Principalmente explorar a falta de entrosamento entre os zagueiros. O Paulão é recém-chegado ao clube e o Adalberto já estava lá, porém eles nunca jogaram juntos e o Vasco precisa se aproveitar dessa falta de entrosamento entre a dupla de zagueiros que deve ser completamente reserva. Além disso, o Vasco conta com o desfalque do Raul, que é um meia muito importante nessa transição meia e ataque. O Raul está com uma fadiga, só jogou 45 minutos contra o Avaí e o Vasco não vai contar, um desfalque importantíssimo. É isso aí, meu palpite para a partida vai ser 1-0 magrinho, suado, muito esforçado do Vasco. E o craque da partida vai ser ele, Thales Magno, que vai embora depois desse jogo. E se Deus quiser, volta logo com uma má campanha da seleção na Copa do Mundo Sub-17. É isso aí, galera, um abraço gigante para vocês e espero que o Vasco faça um bom jogo hoje contra o Fortaleza. Bom dia, Flávio, bom dia, Emerson e a todos que estão assistindo aí. Meu nome é Júlio César, dono do canal Campista Vascaíno. Sou de Campos, Goitacazes, e eu vou estar no jogo de hoje. Minha expectativa é muito alta, eu acho que o Vasco vai ganhar. Primeiro que eu acho que os jogadores aprenderam a lição contra o Avaí, contra o Santos. Então eu acho que o Vasco vai atacar, vai com tudo ali. Tenho certeza que o Vasco vai ganhar. Meu palpite para o jogo de hoje vai ser 2-0 e vai ter muita festa na barreira, vai ter muita festa na arquibancada, com certeza. Ali, né? E o Rogério Ceni, o time do Fortaleza não é bobo, eu sei. O Rogério Ceni é um grande treinador, mas acredito muito nesse time, muito mesmo. Acredito em Vanderlei Luxemburgo e vamos sair com a vitória. Beleza? Um forte abraço para todos vocês. Valeu! Quero agradecer muito a todos aqueles que participaram com suas opiniões. Eu vou dar a minha opinião, uma opinião muito mais baseada na informação e também naquilo que eu posso discorrer quanto ao time que provavelmente vai entrar em campo. Vanderlei ainda não anunciou. Ontem ele soltou a lista. Raul está de fora. O jogador não fez um bom jogo contra o Avaí, sentindo ainda problemas musculares, é aquela questão da dor. Fez alguns exames, nada dado, mas o jogador está inseguro, está fora. E Raul, amigos, é um jogador hoje muito importante no esquema do Vasco. É uma pena, é um desfalque. Fred Guarim, que seria uma opção, treinou forte. Fez um treinamento sábado integral, de manhã e de tarde, mas não se sentiu ainda em condição de ir para jogo. Para o jogo de quarta-feira, quase 100% a presença dele no banco de reservas. Diante disso, com a volta do Leandro Castan à zaga, a defesa, acho particularmente que quando o Vanderlei afirmou quinta-feira que pouparia jogadores por problemas e talvez por questão de desgaste, o Raul era o principal alvo.
Não acho que Vanderlei vá mudar o seu time. Fez também muito isso para confundir um pouco o Rogério Ceni, que é um técnico muito estudioso, que já declarou algumas vezes que monta suas equipes em função da escalação dos adversários. Então eu acho que a defesa vai ser mantida, apesar do mau momento dos dois laterais, Iago Pikachu e Danilo Barcelos. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriquez, Leandro Castan e Danilo Barcelos. É a defesa que eu acho que vai entrar em campo. Se for mudar, é uma surpresa. No meio, Richard está confirmado. E acho que dificilmente, com a ausência do Raul, o Marcos Júnior não vai jogar. Acho que pode acontecer uma boa surpresa da entrada ou do Felipe Ferreira, com o Vasco jogando com 2 volantes, o Marcos Júnior jogando como ele jogava no Bangu, que é a posição onde ele mais rende, como segundo volante, saindo com a bola, armando o jogo de trás. Ele tem muito talento, é um jogador lento para jogar de terceiro homem, de segundo homem ele consegue enxergar o jogo mais de frente, então pode ser uma boa opção. E o Felipe Ferreira jogando um pouquinho mais à frente. É um jogador que fez o agrado à comissão técnica depois do jogo da última quinta-feira contra o Avaí. E aí a dúvida na frente. Marrone está de volta. Será que Vanderlei vai colocar o Marrone desde o início? Se for, vai tirar o Ribamar? Ribamar perdeu muitos gols, mas não foi tão mal na quinta-feira. Fez um jogo bom, ganhou todas as divididas, ganhou no sprint, na corrida da defesa do Avaí. É um jogador que dá muito trabalho. Tecnicamente, na hora de fazer o gol, é muito fraco, mas de qualquer maneira, seria até teoricamente uma injustiça tirá-lo em função do desempenho dele, de raça, de disposição. Se for pelo lado técnico, amigo, aí é duro, porque tanto o Ribamar como o Marrone perdem muitos gols. Mas o Marrone era o titular, vinha jogando e de repente pode ser que retorne à posição titular. Uma outra opção, Marrone jogando pela direita, sem o Rossi, como foi o jogo do Atlético Mineiro. O Vasco jogando, aí sim, naquela posição que eu sempre falei, no 4-1-4-1, com o Marrone chegando um pouquinho mais de trás e o Ribamar mais na frente. Pode ser uma opção. O Rossi, desde o início, não está jogando bem. O Thales entraria pela esquerda. Mas há também uma outra possibilidade da manutenção do esquema com a entrada do Bruno Gomes, que é a novidade no banco de reservas. Não acredito que Andrei possa começar o jogo. Não acredito. Se vai começar, é uma outra opção. Mas de repente pode pintar Richard, Bruno Gomes e o Marcos Júnior sendo adiantado. Não é a formação que eu mais gosto. Acho que a melhor formação do Vasco, volto a dizer, é o 4-1-4-1. Richard centralizado. Pela direita, alguém, pode ser o Felipe Ferreira, que fez muito dessa função no CRB. Centralizado, Marcos Júnior e pode ser até o próprio Bruno Gomes e Thales pela esquerda. Se não for o Bruno Gomes, pode ser o Andrei, que começou nessa formação no jogo com o São Paulo. Enfim, são opções. E na frente, Marrone ou Ribamar. Ou então Marrone nessa segunda linha de 4 com o Ribamar, como foi o jogo contra o Atlético Mineiro. É uma colcha de retalhos, não são muitas opções. Parece até que estamos falando do Barcelona, mas é o que o Vasco tem hoje. O mais importante, o time precisa ter disposição, o time precisa ter garra e muita concentração para conseguir concluir com sucesso. O Fortaleza tem um time bom, tem um time bem posicionado, mas não é o melhor time de todos. O Vasco tem condição sim de ganhar do Fortaleza, precisa se impor. Não pode ter o marasmo que teve no primeiro tempo no jogo com o Avaí, que foi algo terrível. E precisa, gente, matar o jogo. Pintou a chance, tem que matar o jogo. Não houve tempo para treinamento de quinta para domingo, apenas um treinamento ontem no CT do Almirante. Amigo, tem que ser consciência. Aí é toda a carreira do atleta profissional. Será que precisa treinar mais finalização? Os caras estão treinando, mas precisa acertar. Sangue frio, cabeça fria, entrou uma grana da premiação dos jogadores, ainda não é salário, mas vai pintar salário para os jogadores. Alguns funcionários receberam. Enfim, uma coisinha melhorou, um posicionamento ali de ambiente melhorou, mas de qualquer forma, temos que apoiar esses jogadores. Que você, torcedor que vá a São Januário, apoie esse time. Vá pra dentro, você que vai, não vá vaiar esse time, não pegue no pé dos jogadores, você vai atrapalhar o Vasco. Não é a melhor estratégia. Nesse momento a estratégia é apoio. Errou, aplaude de novo. Apoie esses jogadores, porque eles estão sendo realmente heróis jogando numa condição como essa. Vamos esperar. A partir das 4 da tarde a bola vai rolar e eu tô numa expectativa. Eu não vou dar placar, não vou falar placar nenhum, não quero ficar aqui de pitoniza, nada. Como eu disse, eu tô cético. Vou esperar a bola rolar, vou esperar os próximos jogos para emitir uma opinião maior. Mas nesse momento, quero que o Vasco some 31 pontos, ganhe os 3 pontos e possa aí ficar
para chegar aos 45 com mais 14, ficaria mais tranquilo para o Vasco em mais 13 jogos, conseguir aí 4 vitórias e um empate para o Vasco fugir. Infelizmente, é a nossa realidade da zona do rebaixamento. Ok, turma? 4 da tarde a bola rola, depois eu volto com o pós-jogo, já direto de São Januário, analisando tomara uma grande vitória do Vasco logo mais em São Januário. Ok? Um grande abraço, bom jogo a todos, tchau, tchau.